Agora, 3h40, aqui em Campinas foram registradas mais 9 mortes por síndrome respiratória aguda grave causadas pelo vírus influenza da gripe. As pessoas todas que faleceram, tinham comorbidades e 8 delas não estavam vacinadas. E a vacina, ela continua disponível aqui em Campinas, nos centros de saúde. É sobre isso que a gente conversa agora com a Valéria de Almeida. Ela que é médica infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas, participa aqui com a gente ao vivo. A Valéria que esteve com a gente ontem para falar também da vacina contra a meningite, né? Pois é, ela vai detalhar aqui pra gente as informações agora sobre esses novos óbitos, divulgados pela síndrome respiratória aguda grave, então causadas pelo vírus influenza. Detalhando aqui um pouquinho o perfil, infelizmente, das vítimas, morreram aí um homem de 82 anos, outro de 59 anos, mais um de 53 anos, outro homem de 80, outro de 93 anos, todos aí com comorbidades, e mulheres também, a maior parte aí também idosas, olha só, com 82, 70, 97 e 51 anos, todas elas também com doenças crônicas que favorecem essa síndrome aí mais grave, que é causada pelo vírus influenza. Por isso, então, a Secretaria de Saúde reforça ainda a importância da vacinação, aqui em Campinas, lembrando que a vacina contra a gripe, ela foi liberada para toda a população a partir de 6 meses nos centros de saúde aqui da cidade. Inicialmente era para grupos prioritários. Se alguém, inclusive, dos grupos prioritários não tomou a vacina ainda, pode procurar por essa vacinação, mas está liberada aí para toda a população a partir dos 6 meses. Aí tem que levar documento com foto, caderneta de vacinação também, se tiver, e não tem que agendar horário, tá? Para tomar a vacina aí contra a gripe. Muita gente tem aquele preconceito, Guarizo? Toma a vacina contra a gripe, mesmo assim tem gripe, fica receoso, mas é importante lembrar que a vacina, ela imuniza contra a influenza e contra formas graves aí da gripe. Nessas mudanças de tempo, então, nem se fala, E quem dessas pessoas que morreram, quase ninguém tinha vacina, Não, 8 delas não estavam vacinadas. Pois é, a Valéria está com a gente agora. A gente conversa agora então com a doutora Valéria de Almeida, ela que é médica infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas. Doutora, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Taila, boa tarde, Marco, e boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Bom, doutora, a gente falou aqui rapidamente do perfil, desses novos óbitos aqui confirmados em Campinas. Até agora, 30 mortes já contabilizadas aí no ano passado e 23 nesse ano por casos de síndrome respiratória aguda grave. Normalmente é uma síndrome que acomete mais pessoas com doenças crônicas ou idosos, por isso a importância também da vacinação, principalmente para esses públicos, doutora? Exatamente, Desde antes da pandemia de Covid, a influenza é uma doença que ela pode ter um comportamento muito grave, e a gente sabe que principalmente extremos de idade, crianças e idosos, pessoas que têm comorbidades, gestantes, obesos, são pessoas que acabam tendo maior risco de desenvolver a forma grave da infecção pela influenza, que é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro de insuficiência respiratória que o paciente muitas vezes precisa internar e precisa até de ventilação mecânica. A vacina contra as síndromes respiratórias, contra a influenza, principalmente, Valéria, ela é rápida para ter efeito, Porque as pessoas às vezes pensam assim: olha, mas vai passar esse tempo frio aqui e aí depois não vai ter tanto perigo. Não é bem assim, Porque os vírus continuam circulando. O efeito é rápido? O efeito, geralmente, a vacina ela demora uns 15 dias, 10 a 15 dias para produzir anticorpo no nosso organismo, A vacina de influenza, as pessoas que tomam anualmente, elas já têm um pouco de memória imunológica, então quando ela recebe novamente a vacina, o efeito de produção de anticorpos costuma ser até mais rápido, menos de 15 dias. E é importante as pessoas entenderem que o vírus da influenza, ele pode ter uma circulação durante todo o ano, só que nos meses que ele tem uma circulação maior, é justamente nos meses de maio, junho, julho, E em agosto a gente deixa de ter circulação do influenza A e passa a ter circulação do influenza B. E a vacina, ela tem proteção contra esses dois vírus, da influenza A e da influenza B. Então a pessoa precisa estar vacinada antes,
Então, por isso que as campanhas de vacinação, elas começam às vezes no mês de abril, no mês de maio, para que as pessoas já se vacinem e estejam protegidas no período de maior circulação de vírus. Doutora, a gente está numa época aí de frio, período mais seco, que favorece transmissões virais e outros problemas também respiratórios. Se a pessoa ela teve ali de repente uma gripe, um resfriado e não tomou a vacina ainda, ela tem que esperar? E se sim, qual que é esse prazo, né, recomendado? Não, na verdade, a gente recomenda que a pessoa não deve vacinar de gripe, de contra-influenza, apenas se ela estiver doente. Tá? Certo. Se ela estiver febril, doente, nesse momento a gente pede para que não vacine. Mas se ela estiver com um resfriado, uma coriza, ela pode se vacinar sim. A gente tem que lembrar que nesse período do ano tem muitos vírus respiratórios que dão quadros semelhantes à gripe. Muitas vezes a pessoa fala popularmente que ficou gripada, mas ela pode ter pego um resfriado comum, que é causado por outro vírus, né? E às vezes tem pessoas que até pensam assim, eu já fiquei gripado, não vou me vacinar. Mas você não sabe, se você não colheu o exame para saber o que vírus exatamente causou aquela doença, você pode ter pego um outro vírus e não está protegido. Então, vale a pena vacinar. E assim, estando bem, não estando com febre importante, abatido, pode tomar a vacina. Até porque, né, Valéria, se pegar uma vez só, desse imunidade, as pessoas não precisariam da campanha anual, né? Não, primeiro porque com o passar do tempo tem uma queda dos anticorpos, né? E muitas vezes a gente tem outros tipos de vírus circulantes. Por isso que a vacina contra a influenza é definida pela Organização Mundial de Saúde quais cepas de vírus que vão ser utilizadas, porque todo ano é feito um estudo para definir quais são os vírus da influenza que estão mais circulando, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. E aí a vacina é produzida de acordo com esse vírus que tem o predomínio de circulação. Doutora Valéria, porque normalmente o vírus influenza, ele evolui, né, para essa síndrome respiratória aguda grave que pode matar, e já matou inclusive aí mais de 20 pessoas nesse ano aqui em Campinas. Então, são vários fatores. A gente tem que lembrar que tem alguns vírus da influenza que são mais agressivos, como, por exemplo, o influenza A H1N1, né, que até historicamente ele foi responsável pela pandemia de gripe espanhola, e ele é um vírus muito agressivo. Então, quando as pessoas elas já têm uma debilidade imunológica, elas já têm doenças que enfraquecem o seu sistema respiratório, ou o seu sistema cardíaco, ou circulatório, ou elas não têm uma boa resposta para combater infecções, essas pessoas podem evoluir com a forma mais grave, porque o próprio vírus da influenza, ele é capaz de causar uma espécie de pneumonia gravíssima nessas pessoas que não conseguem combater o vírus. Então, esse tipo de pneumonia que leva a essa insuficiência respiratória é que acaba levando ao quadro de gravíssimo do paciente, e o paciente pode evoluir a óbito porque ele não consegue mais respirar. É muito semelhante, lembra, até o que que acontecia com as infecções pelo Covid-19. Pois é, e outra coincidência da época da Covid é o fato de que os óbitos que estão sendo anunciados, confirmados, pessoas de idades diferentes, todas com algum tipo de comorbidade, né, de doença pré-existente, mas de pessoas que não se vacinaram, né? Isso eu acho que não tem nada que comprove a eficácia mais do que esses números. Exatamente. E a outra coisa, a gente tem visto que, infelizmente, parece que as coberturas vacinais, principalmente na faixa etária dos idosos, a gente tinha nas campanhas anteriores, há alguns anos atrás, a gente atingia coberturas maiores, né? A população que a gente conseguia cobrir melhor, geralmente que tinha maior cobertura, era idoso. E para vocês verem, a nossa cobertura não chegou nem 60% ainda, né, na cobertura de vacinação contra idosos. Crianças também está bem baixo, gestantes também bem baixo, que não chega nem a 50%, tanto em crianças como gestantes. Então, tem muitas pessoas que ainda não se vacinaram, que correm o risco de adquirir uma infecção por influenza e evoluir de uma forma grave, e que estão perdendo a oportunidade de se vacinar. Bom, reforçando então, né, doutora, a vacina contra a gripe aqui em Campinas, ela continua disponível nos centros de saúde para toda a população acima de 6 meses, e no caso das crianças são 2 doses, é isso? Se for a primeira vez que ela está vacinando, elas são 2 doses.
se ela já tiver vacinado no ano passado, já tiver tomado algum ano a dose de vacina de influenza, ela é só uma dose. E para quem ainda não tomou, tem cuidados que devem ser tomados para evitar qualquer doença respiratória, né, Valéria? Como você citou o período da Covid, para qualquer tipo de gripe, né, de resfriado, é a mesma coisa, né? Lavar a mão, abrir janela. Exatamente. A gente está num período que a gente chama de vírus respiratório, são vários vírus que circulam. Então, ainda que a gente tenha vacina contra Covid, a gente tem a vacina contra a influenza, a gente tem outros vírus que também não causam geralmente doenças tão graves, né? Mas eles causam o adoecimento das pessoas que ficam abatidas e que ficam doentes, que não podem trabalhar ou ir para a escola. Então a gente tem que lembrar que a gente sempre tem que manter as medidas de etiqueta respiratória, não pode tossir, espirrar na frente dos outros, sempre lavar as mãos, muito cuidado com as crianças, não levar as crianças em ambientes fechados, bebês principalmente que não estão imunizados, não estão protegidos, não levar para ambientes fechados, né? Não ficar tocando a mão do bebê. Se a pessoa está doente, não visitar crianças pequenas, não visitar idosos, nem pessoas que têm alguma doença que causa diminuição da imunidade, porque pode acabar transmitindo essa doença para essas pessoas. Então, são vários cuidados que a gente aprendeu na pandemia que a gente não pode deixar de usar também nesse período de alta circulação de vírus respiratórios. Orientações importantes, então, para evitar aí casos de síndrome respiratória aguda grave. Nesse ano, já 241 casos contabilizados em Campinas e 23 mortes pela síndrome que é causada aí pela influenza e mais 9 mortes, então, das 23 aí confirmadas hoje aqui em Campinas. Doutora Valéria com a gente, doutora Valéria de Almeida, ela que é médica infectologista da Secretaria de Saúde de Campinas. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui, orientações. Boa tarde, bom trabalho. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora Valéria. Agora 3h53.